Está aqui toda quinta-feira com vocês. Já viram quase parente, né? Vocês já perceberam? Toda quinta-feira elas estão aqui, né? E é muito bom, né? Pelo menos para mim é muito prazeroso encontrar cada um de vocês toda quinta-feira. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou dar os recadinhos da nossa casa, né? Os nossos horários de atendimento todas as terças, quintas e sexta-feira. Terças e quintas 20, sexta-feira às 14 e domingo em 2 horários, às 9 e 10h30. Né? Oi, pessoalzinho da live, sejam bem-vindos também, né? Que Jesus esteja com cada um de nós aqui. Né? Já aproveitando, avisando vocês quando a gente fala que a gente já está fazendo as lives ao vivo, né? Por isso que a gente às vezes fala de ladinho assim, né? O pessoalzinho também participar, tá bom? E já adiantando, pessoal, já peguem a aguinha para que possa fazer a fluidificação. Cadê seu garrafa? Esqueceu hoje? Puxa, tá faltando alguma coisa. E assim como o pessoal da live já pega a água para fluidificar, não percam a oportunidade, pessoal. Tragam a aguinha. A gente aqui na cantina tem também para vender, tá? Não perde essa oportunidade. A água fluidificada, eu brinco que ela cura até frieza, e é verdade, ela cura tudo. Sabe, até pro animalzinho, o passarinho que tá meio caidinho, dá um pouquinho de água. A plantinha, né, Rê? A plantinha às vezes tá murchinha, a gente põe um pouquinho, ela já revive. E para nós também. Né? Então não percam a oportunidade de trazer também a água de vocês para aproveitar, né? E o pessoal da live já pode buscar lá a sua aguinha para a gente depois fazer a fluidificação, tá? Nós também temos a nossa caixinha de vibrações aqui, para nós aqui presentes, né? Quem tiver um parente que gostaria que recebesse boas vibrações, é só anotar e colocar na nossa caixinha aqui, tá? Esses nominhos ficam aqui. E o pessoal da live já pode ou colocar nos comentários, também se não quiser pode escrever do lado que vale a intenção. E vocês não pensem que vocês não nos ajudam com a live. Na hora das vibrações a gente aproveita os fluidos de vocês. Então, já estão trabalhando, olha que beleza, né? E convidamos também o pessoal da live a inverter também, a vir fazer uma visita para nós. Boa noite. Né? Para inverter para a gente também doar essas energias boas que nós temos, né? Então, nós temos também o atendimento fraterno, né? As pessoas que, principalmente a primeira vez que estão na casa, vivem na casa, que gostariam de conversar, de conhecer um pouco mais, é só deixar o nominho ali na recepção, ou mesmo vocês, pessoal. Também a gente precisa conversar um pouco com vocês, conhecer, saber a necessidade de vocês. Porque o que acontece? Esse contato visual é muito bom, é ótimo, mas a gente gostaria de conhecer vocês. Então, procurem um de nós no final aqui, deixem os nominhos e uma pessoa vai ligar para vocês para estar conversando, para estar sabendo, conhecendo. Às vezes vocês estão com algum problema e nós aqui desse lado, só com um abraço, às vezes não dá para perceber, tá? Então não se façam divulgados, a casa é de vocês também, tá? Então, deixem nominhos que vocês vão ser atendidos, tá? Nossa casa vive de doações, né? Como toda semana eu falo. Parece bater na mesma tecla, mas infelizmente é a realidade. Nós necessitamos de ajuda para mantermos a nossa casinha aberta. Então, a gente conta com vocês e conosco também. Quem puder nos ajudar, por favor. Nós aceitamos roupas, sapatos, utensílios, que nós vendemos aqui no nosso bazar e revertemos para comprar, pagar as contas, né, na verdade. E também nós temos um quadro aqui que a gente está rifando, o valor da rifa é R$10, também quem puder. Nós também aceitamos doações em dinheiro, através de Pix, enfim. E nós temos também o nosso programa de cesta básica, onde atendemos uma quantidade significante de famílias. Né? Também pedimos, se puderem doar, não posso doar uma cesta, não precisa doar uma cesta. Meio quilo de fubá é suficiente, um pacote de sal.
aquele pacotinho que ficou no cantinho ali pro mês seguinte, né? E é muito bom a gente doar, porque a gente sabe, quando a gente doa, vem em dobro. Então, eu até desafio vocês a fazerem isso, não só aqui na nossa casa, mas com as outras pessoas também, né? E também, para nos ajudar, nós vamos ter agora no domingo, no dia 16, o nosso super pechinchão. Eu não sei se vocês lembram, lá embaixo a gente fazia esse tipo de evento pelo menos 3, 4 vezes no ano, né, Rê? Porque, graças a Deus, nós temos assim, nós recebemos muita doação, muita. E além da gente nos suprir o nosso bazar, a gente ajuda outras casas também, que às vezes precisam, a gente doa para eles também, né? Mas a gente está com bastante coisa aí, então nós decidimos fazer o nosso super pechinchão ao preço de R$1 cada peça, tá? São peças muito boas. Esse pechinchão normalmente as pessoas que têm bazar, ou então que levam para pessoas que trabalham na roça, que gastam muita roupa, né? Então, se vocês puderem divulgar isso para essas pessoas, né? E participar também. Vem aqui no domingo tomar um café com a gente, nós vamos ter a cantina aberta aqui, onde a gente vai vender doce, café, vamos fazer uma festa aqui, na verdade, né? E participar também. Também, se vocês quiserem nos ajudar, no sábado à tarde nós vamos estar aqui fazendo a arrumação. Então, estão convidados tanto para ajudar, viu, Beatriz? Viu, Dri? Tanto para arrumação, quanto para no domingo estar aqui com a gente. Mesmo se não for, como a gente diz, a praia de vocês, de comprar roupas, usar, vem dar um exemplo pra gente. Nós vamos estar aqui, né, Rê? Vai ser muito prazeroso ter vocês aqui novamente. Tá aí um dia fora, vocês não, vocês são de domingo. Aqui de domingo. Até falei pra eles que eu sentindo falta de alguma coisa. Pequeno. E os recadinhos acho que são esses, tá? Então, nesse instante, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, elevarem os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai maior, e agradecer. Agradecer primeiramente pelo nosso despertar, pelo nosso dia, e principalmente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos essa oportunidade e pedimos, Pai, encarecidamente, que nos ajude, que nos auxilie, que nos ampare, que abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber todos os ensinamentos que aqui foram nos direcionados, e que cada um aqui presente, que cada um que está em sua casa assistindo a nossa live, possa receber aquilo que busca, aquilo que tanto necessita, e que possam, Senhor, que possamos receber de acordo com o nosso merecimento. Agradecemos aos mentores dessa casa, Dr. Zé Maurício e toda a sua equipe, a todos os nossos mentores individuais, e pedimos novamente, Senhor, que nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê o discernimento para cada dia mais conseguirmos olhar uns para os outros com os olhos de irmãos, assim como o nosso Mestre nos ensina. Que assim seja, graças a Deus. E assim, para a gente dar início aos nossos tratamentos, vamos desenvolver a nossa querida Renatinha, que vai fazer por nós a palestra dessa noite. Tá bom? Bom tratamento a todos. Boa noite a todos. Vou fazer uma troca justa aqui, a máscara pelo óculos. Muita alegria de estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Vou mostrar aqui para vocês. Muito bom estar aqui, né? E como nós temos que nos parabenizar por disponibilizarmos o nosso tempo para aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, um pouquinho mais sobre a doutrina espírita e, consequentemente, nos melhorarmos. Sem esse esforço, não é possível a melhora, né? Quem fica parado, nada faz, né? Então, a gente precisa pôr movimento.
e vir até aqui assistir a palestra, estamos colocando um bom movimento na nossa vida. Sabe, gente, quando eu peguei essa semana para estudar essa lição, para vir aqui bater esse papo com vocês, eu já vi muita gente falando, nossa, entrei, fui na palestra, a palestra foi para mim. Quando eu comecei a ler essa lição, eu disse, foi para mim, essa aqui foi para mim. E eu acredito que para vocês, muita gente aqui também vai se identificar. Já pelo título, né? Queixas. Como nós temos o hábito de nos queixar. E o que é ter o hábito de alguma coisa? É aquela coisa que a gente faz repetidamente, né? Várias vezes a gente faz a mesma coisa, é um hábito, um vício. E nós temos esse vício de nos queixar, a gente se queixa de tudo. Se tá chovendo, a gente se queixa. Se tá calor, a gente se queixa. Se tá frio, ou seja, né? A gente reclama de tudo. E essa lição hoje vai falar um pouquinho sobre isso. E como todas as lições do livro Vinha de Luz e de toda essa coleção de livros do Emmanuel, né, que são 4, 5 livros, como é que ele funciona? Eu sempre falo aqui no começo das palestras que é para a gente perder o medo da Bíblia. Então ele pega um trechinho lá do Evangelho, um versículo geralmente, e discorre sobre esse versículo para ajudar nós a entendermos o texto da Bíblia e trazer essa compreensão para o nosso dia a dia. Porque se a gente olhar um monte de palavra lá e não entender, não vai mudar nada na nossa vida. Então o Emmanuel faz essa caridade por nós. O trechinho de hoje, pessoal, se vocês forem lá na Bíblia, lá em cima na página vai estar escrito Tiago. E aí, no número grande vai estar 5, que é o capítulo, e no número pequenininho, 9, é o versículo que nós vamos refletir hoje através dos esclarecimentos do Emmanuel. E ele fala assim, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Então, essa recomendação do Tiago, ela é clara, né? Não vos queixeis. E como faz mal, né, pessoal, a queixa? Faz tão mal, porque será que a gente ainda não parou? Será que é falta da gente refletir? Falta da gente treinar? Falta da gente pensar mais no assunto? Será que o nosso orar e vigiar está em dia? Eu penso que não, porque a gente já acorda reclamando. A lição começa assim. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. E aí, pessoal, no próximo slide eu vou trazer um trechinho de um outro livro, que é uma história sensacional, que até com a letra aqui pequenininha, não sei se vai dar muito, tá meio difícil de ler, mas eu vou contar para vocês. Essa história está no livro Cartas e Crônicas Ditadas, aqui está escrito pelo Espírito Irmão X, mas é pelo Espírito... Ai, que é o nome? Hércules. Não. Daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Não, é o... Escreveu Crônicas Além Túmulo. Não é Hércules. Mas depois eu lembro, falo para vocês. Vamos chamar ele aqui de Irmão X, porque ele demorou para poder passar o nome dele. Então, as primeiras psicografias que o Chico deu, ele se identificou como o Irmão X. E depois ele deu o nome dele, ele era um repórter na época, né? Então ele depois deixou o nome dele, agora me fugiu o nome dele, devia ter anotado aqui pra gente. Mas enfim, neste livro, ele tem até uma crônica sobre o Natal, é um livro bem interessante também. E aí tem um momento que eles estão conversando, e estão conversando com um homem chamado Belarmino Bicas. E aí o Belarmino vai falar, né, se ele pudesse deixar uma mensagem para nós que estamos encarnados, era para a gente não perder tempo com determinados aborrecimentos, com reclamações. E aí ele fala assim, olha, eu tive, né, ali o empenho de anotar quantas vezes eu perdi tempo na minha fase encarnada. Todo esse tempo que ele perdeu, ele falou que reduziu a vida dele em 22 anos. Ele viveu 22 anos a menos por cometer essas faltas. Eu vou ler aqui algumas para vocês. Ó.
1811 em razão de contrariedades em família. Eu que não quero nem contar as linhas. Já passou. 1333 por incompatibilidade no trato com os colegas. Aí fica 614 por mal entendidos com os vizinhos. Já rolou, né? O lugar tem. 1089 por milindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. Quando a gente se incomoda que aquele atendente está meio de carinha feia ali com a gente, né, ele contou, durante a vida dele foram 1089 vezes. E ele fala aqui vários, né? Tem uma que ele fala aqui, ó, 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Brigando com a religião. 217 vezes por incompreensão com os irmãos de fé no templo espírita. Então, quer dizer, nem na casa espírita a gente põe o pé no freio, né? A gente ainda comete. Aí falou assim, ó, o último aqui, ó, 901 por engano ou inquietações diante de pessoas imaginárias ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Aquele sofrer por antecedência. Quem nunca? Aí no final ele fala que foram 16.386 exasperações inúteis. E essas exasperações diminuíram a vida dele em 22 anos. Então, por isso que eu quis trazer essa historinha aqui no meio da lição, que é a exemplo, né, do Bellarmino, para a gente prestar atenção. Quanto a gente não está reduzindo na nossa vida, se queixando, reclamando, dando ouvido para a nossa parte mais frágil, da preguicinha ali, né? Da deixa para depois, da procrastinação. Então, tudo isso para a gente pensar. Vale a pena depois, pessoal, quem quiser pegar esse livro, ler a história inteirinha do Bellarmino, é curtinha, bem bacana. E voltando para a lição. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente, né? Ou seja, não valendo nada, não adiantando de nada. O que ele está falando aqui? Para a gente tomar cuidado até quando a gente vai falar com um amigo. Por exemplo, né? Tem uma amigona, minha melhor amiga. Toda vez que eu encontro com a minha amiga, eu reclamo do meu marido. Ai, amigo, meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido aquilo outro. Toda vez que eu encontro ela, eu reclamo do meu marido. O que vai acontecer? A minha amiga vai ficar com raiva do meu marido. Vai começar a falar pra mim, mulher, separa, né? O tanto que você reclama. Então, assim, esse é o efeito que a gente causa na outra pessoa quando a gente reclama demais. A gente faz a outra pessoa também não gostar daquela que a gente está com problema. Então, se a gente não pode conversar com a pessoa que a gente está com problema por N motivos e resolver aquilo, também vamos evitar de estar comentando isso com um terceiro, porque não vai resolver, vai piorar. Se é um com raiva, vão ser dois. Dependendo do tamanho da potência da pessoa e falar, vão ser 3, 4, 5, uma família inteira, né? E esse danadinho do WhatsApp, então, hein? Sorta aquele áudio. E quando sorta no grupo errado, desespero, apagar, né? Aí que a confusão está instaurada. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Tem que ter um break aqui, o né? O WhatsApp ele serve para causar muita confusão. Precisa ter coisa. Ele ajuda, ao mesmo tempo ele provoca muitas situações desagradáveis, muita coisa. Exatamente. É uma ferramenta que nos, né, nos aproxima, mas tem que ser usada com muita cautela, né? O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo, queixar por quê? Para que eu vou reclamar? O que é que eu vou ganhar com isso? Não será a esfera de luta do campo de aprendizado? Será que não tenho que refletir melhor? Será que aquele mau momento não está me fazendo... Às vezes eu mesmo, né?
Minha primeira professora do Espírito Santo está aqui, Tia Rô, Rosana Joana, Tia Rô. Ela me ensinou uma lição que eu sempre falo nas palestras que eu nunca vou esquecer na minha vida. Assim, quando alguma coisa no outro tá te incomodando muito, pode prestar atenção que você faz igual. Vai batata, né? Porque a gente se vê no outro. Então, é uma lição. O outro tá me incomodando? Deixa eu olhar se eu não estou fazendo a mesma coisa. Acaso não é a sombra que pede luz? A dor que reclama o alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Aqui ele pegou na nossa orelha e puxou, porque a gente faz sem querer. Não faz por mal, porque a gente tem o hábito, nós temos o hábito, nós temos que nos policiarmos, que nos vigiarmos. Eu vou falar alguma coisa de outra pessoa? É coisa boa? Não? Então, vou falar pra quê? Fazer a pergunta que tá ali, ó. Queixar por quê? Isso tem que ficar sempre ali acendendo na nossa mente. Vou queixar por quê? De quem? Para quem? Por quê? Né? A nossa vida ela é extremamente valiosa, né? Pra gente estar perdendo esse tempo aí. Ó o caso do Belarmino. Existem obrigações pequeninas e milagrosas levadas a efeito. Beneficiam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que estejam irremediavelmente esquecidas. Às vezes tá tão bom. O que aconteceu com vocês? A gente tá numa festa, tudo tão bom. Um levanta uma reclamação, o outro levanta também e já virou a confusão. Então, olha como a gente tem que pensar na responsabilidade daquilo que a gente fala, aonde a gente fala, para quem a gente fala. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia. Então, fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar que a pessoa te agradeça. Faça de coração. Se ela não agradecer, não tem problema. Por mais duro que te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. Nós temos que trabalhar para resolver. Aquele famoso dedinho na ferida, né? A ferida está aberta, a gente vai lá, põe o dedo e abre mais. E tem que aprender o quê? Fazer curativo, curar, melhorar aquela situação. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, ver se alguém sentir a vontade para responder. Aqui nós estamos falando de sentimento, tá? Então, assim, ó, se algum de vocês aqui ganhasse 10 milhões agora, como que a gente acorda no outro dia? Sem pensar nos planos de comprar o quê, tá? Sentimento. A gente vai acordar como? Triste, alegre, eufórico. Alegre. Alegre, né? Falar o quê? 10 milhões? Imaginei dormir. Tá bom. De tanta alegria, Só né? que eu já penso nisso, já querendo ajudar os outros. A gente já faz um plano de alegria. Mas, e se a gente ganhasse, oferecesse 10 milhões pra gente, falar que você vai ganhar 10 milhões hoje, mas amanhã você não acorda? O que a gente ia fazer? O que ia fazer? Ia devolver, falar, eu não quero 10 milhões. Ela falou, não, eu quero acordar. E que conclusão que a gente chega disso? Que a nossa vida, que o nosso acordar, vale mais que 10 milhões, vale mais que todo o dinheiro do mundo. Então, se nós temos uma coisa tão maravilhosa, tão valiosa, por que a gente acorda reclamando da vida, achando que a vida é ruim? Quando a gente acordar, né? Desde que eu ouvi isso, eu falei, eu acordo meio chateada, vamos dizer assim, eu falo, minha vida vale mais que todos os milhões do mundo. Vamos animar, vamos procurar alguma coisa pra gente se melhorar, né? A queixa não atende à realização cristã. Então, quando nós estamos nos queixando, reclamando demais, não estamos sendo bons cristãos. Não estamos seguindo o evangelho, não estamos seguindo a proposta de Jesus para nós, que é amar-nos uns aos outros, né, pessoal? Fora da caridade não há salvação, a gente já sabe qual que é o caminho. Só que é difícil a gente cumprir, mas nós estamos juntos, um pouquinho de cada vez nós vamos chegar lá. E complica todos os problemas. Lembra-te que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe derem ouvidos, te encaminharás à perturbação. Então, se a gente der ouvido à reclamação, nós vamos chegar, vamos ficar perturbados.
A gente tem que tomar cuidado. Ah, Renato, se alguém vier fazer fofoca atrás de mim, fala, você não tem algo de bom para falar assim? Pessoal, não vamos falar dela, não. Né? A gente tem esse poder de não ouvir, de brecar. De falar, não é bem assim. Você está falando isso dessa pessoa, essa pessoa não é bem assim. Tem uma outra parte boa também que ela faz. Vamos evitar de falar mal dela. E que comece pela gente, né? Porque quando a gente vê, a gente já falou. Até brinco. A famosa, a gente brinca a boca de sacola, porque a gente abre a sacola com a bocona, né? Então, ainda mais eu sou um perigo. Quando eu falei, pessoal, que essa lição era pra mim, é porque eu falo pelos cotovelos. Eu falo até sozinha. Então é um perigo para pessoas como eu, que falam pelos cotovelos, tem que tomar cuidado. Eu já me arrependi de coisas que eu falei, nossa, eu seria igual o Belarmino. Se eu for fazer minha listinha, coisas que eu falei e me arrependi, acho que a minha já passou de 20 mil vezes. Então nós temos que tomar cuidado. E o que nos ajuda? Estudar, boas leituras. Sempre lembro vocês, lá aqui na frente, na salinha, aqui tem 2 paredes de livro. Não é para enfeitar, não, para vocês levar emprestado, ler, né, trocar. Então a pessoa não pode nem ter desculpa, porque tem um monte de livro aí para emprestar. Ah, eu nunca li nada da doutrina espírita. Pode começar pelos romances da Zíbia Gasparetto. Tem um monte de livro do Chico. Esse livro, por exemplo, que eu trouxe do Belarmino, é um monte de histórias, é facinho de ler, tem tantos exemplos que nós podemos aplicar na nossa vida, e quando nós vamos nos enchendo de boa informação, de coisas boas, automaticamente a gente devolve coisas boas para as outras pessoas. Agora, se a gente ficar só intertido em internet, cuidando da vida do outro, se o outro comprou carro, comprou mansão, comprou não sei o que lá, se está viajando, se não está, a gente não está ganhando nada com isso. Então nós temos que usar as coisas ao nosso favor. Ah, Renato, você não usa internet? Eu uso, mas põe no YouTube, tem 1 milhão de coisas lá. Ah, não quero ver coisa religiosa, cansei. Põe uma receita que você tem vontade de aprender, põe alguma coisa lá tem, no YouTube tem tudo. Ah, quero aprender a fazer crochê. Põe no YouTube, tem. Então, vamos usar as coisas que nós temos ao nosso favor para nós nos edificarmos. A gente tem esse poder, a gente tem um superpoder chamado livre-arbítrio, que é da nossa escolha. Nós podemos escolher o que nós vamos colocar de informação na nossa cabecinha, o que nós vamos passar para o outro. É decisão nossa todo santo dia. E eu não perco a minha novela da Maria Passa na Frente todo dia de manhã pelo YouTube. Viu? E aí te faz bem, te edifica, é isso mesmo. Agora, a gente ficar só olhando notícia ruim, coisa ruim, né? E aí, para finalizar também, hoje tem um filósofo agora da atualidade, ele chama professor Clóvis de Barros, e ele é muito legal, ele fala sobre coisas da vida, né? Sobre a energia, a potência de viver. E o professor Clóvis, ele está com uma doença degenerativa, então ele está ficando quase já sem visão. E aí ele vai a muitos programas e tudo, e aí ele estava falando, hoje estava no Danilo Gentili, e ele falou assim, ele falou, né, para ele falar um pouco da doença, ele falou, olha, desde que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de viver, né, sempre gostei muito de viver, mas depois da doença, como eu posso morrer a qualquer momento, eu comecei a focar mais no hoje, deixar um pouco do passado lá no passado, parar de criar tanta expectativa para o futuro e aproveitar meu dia hoje. Aí eu ouvi ele falando isso e eu pensei, bom, ele está com essa sensação que ele pode morrer a qualquer momento porque ele tem um diagnóstico de uma doença. Mas nós aqui não podemos morrer a qualquer momento, né? Então por que a gente fica realmente perdendo tempo com determinadas coisas? A gente tem que pensar, eu posso morrer a qualquer momento, Deus pode me chamar de volta para o plano espiritual, e aí, o que eu fiz, o que eu estou fazendo? Ah, não fiz nada, então vou tratar de começar a fazer uma coisa boa agora. Certo? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não tenham medo da Bíblia, pega a Bíblia, folheie, pega os livros do Chico, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Boa Nova, a gente tem uma porção deles, alimentem de coisas boas. Muito obrigada, viu, pessoal, pela audiência, pela paciência em me ouvir, viu? Muito obrigada. Jesus abençoe. Então, pessoal, agora, como eu falei no início, né, eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente dar um pouquinho mais de atenção para o pessoal que está em casa, né?
Nós vamos fazer agora as nossas vibrações, tá? Então eu peço que vocês também elevem o pensamento para a gente mandar boas vibrações para lá também, tá? Então nesse instante e também o passe, também a distância, né? Nós também vamos fazer. E nesse instante, então, vamos envolver com muito amor a nossa querida irmã Rosana, que vai fazer por nós as vibrações. Sim. Então, mais uma vez, né, vou pedir a ajudinha de vocês, né? Todo mundo fecha os olhos, tranquiliza os pensamentos, os corações e vamos colocando todo o amor, todo o carinho que a gente tem no nosso coração e vamos usar essa energia para envolver o nosso planeta Terra. Vamos envolver também muito amor todos os seres do nosso planeta. Que todos sejam fortalecidos na sua fé, na esperança e na força de vontade. Vamos vibrando ainda muita saúde, muita paz, resignação, envolvendo todos aqueles que se encontram doentes, aonde quer que eles estejam. Vamos envolver em muito amor, carinho, serenidade, todos os nossos idosos, os nossos vovôs, as nossas vovós, envolvendo também todas as crianças. E vamos também envolver em muito amor todos os moradores de rua e todos aqueles que estão sofrendo, passando por alguma dificuldade. Que cada um sintam-se nesse instante abraçados por Jesus e fortalecidos na sua fé e na sua esperança. Vamos vibrando também por todos aqueles queridos que a gente colocou o nominho nas vibrações, os nominhos na nossa caixa aqui de vibrações. Vamos envolvendo a cada um com amor, com serenidade, com esperança, e que recebam aquilo que mais estejam necessitando, de acordo com o merecimento de cada um. Vamos vibrando também por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todos os lares, em especial o nosso lar, nossos familiares, amigos e também aqueles que ainda se julgam nossos inimigos. Deixemos uma vibração de muito amor para que o plano espiritual possa levar aonde mais se fizer necessário. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos. E assim, nessa energia de muito amor, de muito carinho, vamos agora imaginando que Jesus está do nosso lado. Vamos agora nos levantando, vamos virando para o nosso querido Mestre Jesus e vamos receber o abraço que Ele trouxe aqui para a gente. Esse abraço vai nos aliviando de nossas dores, dos nossos temores, vai levando toda essa energia embora. E agora, nesse abraço de muito amor, vai nos reforçando, vai aliviando e fortalecendo o nosso pensamento, o nosso coração,
vai nos aliviando de nossas dores. Vai refazendo toda a nossa energia. E agora, vamos agradecendo a nosso querido Mestre Jesus por esse carinho, por esse amparo e também pela sua proteção. Muito obrigada, Jesus, pelo muito que recebemos neste momento. Graças a Deus. E agora, nesse instante, vamos envolver com muito amor a Lília, que vai dar a palavra do mentor dessa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Peço que continuem levando os pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, para quando se sentirem menos desprovidos, se sintam amparados. Cada coração aqui está sendo abençoado por nós, por todos. Não se sintam sozinhos nunca. Em todos os momentos vocês estão acompanhados. Não baixem as suas vibrações. Não deixem as energias negativas acompanharem vocês. Quando se sentirem menos, elevem os pensamentos. Procurem um lugar gostoso para que possam se sentir melhor. Pois a energia do planeta depende muito do pensamento de vocês. Deixo aqui toda a nossa paz, todo o nosso carinho e todo o nosso envolvimento. Que vocês possam retornar aos seus lares, amparados por todos nós. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, querido irmão. Que você possa estar cada vez mais aqui conosco. E que Jesus a cada dia ilumine a sua jornada. E nesse instante, então, para encerrarmos a nossa live de hoje, vamos envolver a nossa irmã Solange, que vai fazer por nós a prece de encerramento. Agradeço a Deus por esse momento que a gente está passando aqui agora, nos fortalecendo, nos enchendo de amor, de paz, de carinho, que possamos voltar para os nossos lares com segurança. Muita gratidão no coração. Assim seja. Graças a Deus. Então, pessoalzinho da live, uma boa noite. Possamos estar juntos aqui na próxima sexta-feira, né? E uma boa noite a todos. Pessoal,